Olá meus queridos, a paz de Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos à nossa série de pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje em especial estaremos falando sobre a lição de número 12, que tem o título Sendo a Igreja do Deus Vivo. Meus queridos, esse assunto é tão importante que você não pode sair daí. Pegue o seu café, pegue a sua aguinha, deixa aí do seu lado, pois o assunto está muito importante, você não pode perder nada dele. Para você que não me conhece, permita-me me apresentar. Eu sou o pastor Arlindo Pessoa, esposo da missionária Eliane Pessoa e pai do Rony. Nós congregamos aqui na Assembleia de Deus, na rua São Geraldo, em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Essa igreja é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho de notificação, compartilhe com seus amigos, faça o comentário dentro do que está sendo aqui estudado. E não deixe de deixar o seu like. Por quê? Você deixando o seu like, essa ferramenta vai compreender que esse trabalho é relevante, vai compartilhar com várias outras pessoas e significa dizer que elas serão abençoadas tanto quanto você. Você faz parte desse trabalho maravilhoso. Vamos para a nossa lição de hoje, que é muito importante. Sendo a igreja do Deus vivo. Você é esta igreja do Deus vivo. Como nós temos que nos comportar ou nos portar como igreja do Deus vivo? Não saia daí, vamos falar sobre o assunto. O texto áureo da lição de hoje está lá em Efésios capítulo 5, versículo 32, que diz assim, ó: grande é o mistério, digo-o porém, a respeito de Cristo e a igreja. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Então, grande é o mistério. Eu digo, Paulo falando a respeito de Cristo e da igreja. O que seria igreja? A palavra-chave aqui é igreja. A igreja do Deus vivo. Esse termo igreja, ela foi tomado, emprestado do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, pegando um gancho ali das 3 grandes festas anuais que acontecia entre os judeus ali em Jerusalém, vinha todas as tribos, elas se congregavam, elas se avizinhavam, pelo menos nessas 3 festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, essas 3 festas. Então, traz essa ideia, a palavra Shechem, que quer dizer casa de Deus, não apenas direcionando essa visão, esse termo para o templo, não somente o templo, mas trazendo a ideia do avizinhar-se, congregar-se, porque as tribos se ajuntavam em Jerusalém para adorar o Senhor no mínimo 3 vezes ao ano. Então vem essa ideia de Shechem, que quer dizer casa de Deus. Casa de Deus, trazendo significado tanto para o templo como também para o ajuntamento. A igreja pega emprestado. No tempo de Jesus, a palavra mais apropriada aqui é eclesia. Eclesia, que vem do grego, que quer dizer sair de dentro para fora, que traz uma ideia totalmente social, que eles tinham costume, os anciãos, os povos líderes, eles saíam de um lugar, se reuniam fora para tratar de assuntos jurídicos, tratar de assuntos pertinente à necessidade daquele momento. Então isso é muito antigo, uns 500 anos antes de Cristo já tinha essa ideia. Mas a palavra eclesia, que vem do grego, aplicada para a igreja, tem um significado muito mais forte, que quer dizer sair do mundo para um propósito, sair de dentro para fora, de dentro do mundo para um objetivo. Ou seja, você faz parte desta eclesia de Deus, tirado do mundo para um objetivo, tirado no significando separado. Você está aqui, está pisando aqui nessa terra, nesse mundo, mas você não é desse mundo, você saiu de dentro para fora para um objetivo. Cristo morreu por você, por nós, na cruz do Calvário. E nós temos também esse significado também no latim, que é eclésia. Eclésia, vem do latim, que tudo isso tem o mesmo significado, reunir-se. Mas quando se fala de eclesia, traz uma ideia muito mais forte, sair de dentro do mundo para fora. Amados, aqui o primeiro ponto fala da natureza da igreja do Deus vivo. Primeiro, casa do Deus vivo. Isso aqui está debaixo de uma promessa de Deus, que Jesus revelou a Pedro, dizendo: Pedro,
Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Esta igreja. Ou seja, Jesus estava revelando a Pedro a igreja invisível. A igreja local pode ser que vários membros eles venham se perder, eles venham enfraquecer e morrer espiritualmente e deixar de fazer parte desse corpo da igreja local. Mas a igreja mística, a igreja invisível, o corpo místico de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque quem é membro dela, desse corpo, ele não morre, ele está em Cristo, oculto em Cristo, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Na presciência de Deus, essas pessoas são membros, inviolável do corpo de Cristo. Mas quando se trata da igreja local, da igreja visível, da igreja que se reúne física e palpável, esta igreja está sujeita, alguém está sujeito a morrer. É como um corpo humano composto com células. Células morrem e células nascem. Então esta igreja da mesma forma funciona. Células morrem e células nascem. Mas a igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela é esta igreja, corpo místico de Cristo. A natureza da igreja de Cristo é essa. E há aqui também umas referências bíblicas como a casa de Deus, como nós que pertencemos a esta igreja devemos nos portar. Paulo orienta Timóteo como deve andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A expressão casa de Deus, ela é emprestada, como já falamos, é emprestada do Antigo Testamento. Ele fala como devemos andar como servos, como membros desta igreja, da casa do Deus vivo, da igreja do Deus vivo. Há aqui uma orientação. Por que esta orientação? Porque além de Timóteo precisar cuidar de alguém, Timóteo precisava dar o exemplo. Não adianta apenas falar, mas precisamos dar o exemplo de vida. Tem coisas que eu faço aqui às vezes para fazer vídeo e transmitir, eu faço propositalmente. Por exemplo, hoje eu estou vestindo uma camiseta de boné aqui, isso eu faço propositalmente para mexer com você. Nós somos de uma igreja ainda conservadora, nós somos de uma igreja que preza pelos bons costumes, pela ortodoxia da palavra e pelos bons costumes. Dito isso, transmitindo um vídeo, isso pode causar um impacto em você, mas isso eu faço de propósito, porque o que vai identificar a gente como um autêntico membro da verdadeira igreja do Deus vivo são as nossas ações, as nossas práticas, os nossos modos de vida dia a dia, dentro de casa e fora de casa, no trabalho, onde estivermos, na igreja, onde for. Nós somos a igreja de Cristo. O que vale são as nossas práticas, a nossa vida pautada, a nossa pauta deve ser a Bíblia e devemos andar na palavra de Deus. Segundo, fala aqui, coluna e firmeza da verdade. Quando nós falamos coluna e firmeza, estamos falando de estrutura, e quando falamos de verdade, estamos falando de Cristo Jesus. Coluna e firmeza da verdade. Nós temos numa construção primeiro a base, depois a coluna em cima, a verdade posta em cima dela. Então, para suportar a verdade, precisa ter base. Se a igreja do Deus vivo é colocado como base e coluna da verdade, ela é sustentáculo da verdade. Foi confiada à igreja a verdade de Cristo Jesus, ou seja, Cristo Jesus foi confiado a mensagem de Cristo, o testemunho de Cristo para a igreja. O Espírito Santo opera nesta verdade. Se a igreja é detentora desta verdade, o Espírito Santo está nessa verdade. E a Bíblia diz que esse Espírito
Este Espírito que está na igreja, enquanto a igreja estiver nesta terra, a terra não vai entrar numa ruína. Mas quando for tirado o que retém, o que segura, meu amado, isso aqui vai virar um caos. Pois a igreja é coluna, é base, é sustentáculo da verdade, é detentora, é a responsável por transmitir a verdade da palavra, o testemunho de Cristo Jesus. Terceiro, diz assim, o mistério da piedade. A piedade, esse mistério da piedade aqui, revelado à igreja, é que Cristo Jesus, ele morreu na cruz para a salvação de muitos. E Cristo é manifesto, esse mistério da piedade é manifesto na vida de Cristo Jesus, porque isso tem tudo a ver com alguma obra, com obra extraordinária, com empatia, por fazer no lugar do outro. Veja que é manifesto o mistério da piedade em Cristo Jesus, que se manifestou em carne e foi justificado em espírito. Ele foi manifesto em carne e justificado em espírito. E isso fez com que a igreja fosse consolidada aqui na terra para testemunhar do nome de Cristo Jesus. Grande é o mistério da piedade, não é misterioso. Aquilo que é misterioso traz susto, traz medo para as pessoas, mas o mistério revelado traz, como eu posso dizer, traz ousadia, confiança na vida daqueles que fazem parte deste corpo de Cristo Jesus. Cristo e o relacionamento com a igreja. Cristo Jesus e o seu relacionamento com a igreja. Primeiro aqui, santificação e pureza. Isso o Senhor requer da igreja. Santificação, sede santo porque eu sou santo. O Cristo Jesus, ele se relaciona, o Deus vivo se relaciona com a sua igreja, mas importante é que a igreja seja santa, se purifique cada dia mais, se mantenha no processo da santificação, porque a comunicação do Deus que é santo, ele vem através da santidade da igreja. Essa comunicação, quando fala do Deus vivo, é para contrastar com deuses pagãos que as nações adoravam, deuses que eram representados por artes pintadas ou escultura. Eles não tinham expressão. Quando Paulo fala aqui do Deus vivo, está falando de um Deus que interage, do Deus que responde às suas orações, Deus que age, que assiste, que está presente em nossa vida. E ele age, ele se manifesta através das características, através dos valores de Deus, por exemplo, da moral de Deus, de algo de Deus, por exemplo, por a santidade de Deus. Deus se revela através da santidade nossa, da nossa pureza, mantermos a nossa roupa, nossa vida limpa, casta diante do Senhor, e Ele sempre vai se manifestar a nós. Às vezes Ele se manifesta para dar um aperto, ajustar daqui ou dali, responde às nossas orações, mas sempre procurando trazer um aperfeiçoamento para nós. Quando Deus deixa de confrontar a nós, é porque nós já não temos mais significados, a gente já cortou a aliança com Deus. Acredite nisso, Deus se manifesta da maneira que Ele quer, de acordo com a nossa necessidade, segundo a ótica de Deus. Preste atenção, isso é prioridade de Deus para a nossa vida. Cristo e o relacionamento com a igreja. Ele se relaciona com a igreja. Cristo quer se relacionar. Não há como criar um relacionamento ou manter um relacionamento se a gente cortar o diálogo, se nós não falarmos com Deus, se não ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. Quando você está lendo a palavra, você está ouvindo Deus falar contigo. Quando você ora, você está falando com Deus. Segundo subponto, gloriosa, irrepreensível, né? A igreja precisa estar gloriosa e irrepreensível. Ela será desta forma.
Nós vivemos hoje numa igreja operante, ela opera, ela é atuante, né? Esta igreja é uma igreja que está na terra, é uma igreja militante e também atuante, porque nós estamos em movimento com Deus. Nós estamos falando de Deus, estamos em movimento. É uma igreja militante e atuante. A igreja ela não pode estar estagnada, porque foi tirada, eclesia, de dentro para fora, do mundo para um propósito. Para quê? Para se mover, para atuar. A igreja militante e atuante. Mas também aqui fala que essa igreja ela é gloriosa. A igreja é gloriosa quando se trata da igreja, corpo místico de Cristo, aqueles que morreram em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, né, dos versículos 14 em diante, fala a respeito desse assunto. Paulo falando, não sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Paulo está falando de uma igreja agora triunfante. Ele está falando, não seja ignorante a respeito desses que já dormiram no Senhor, porque assim como o Senhor morreu e ressuscitou, triunfou, está com Cristo Jesus, assim da mesma forma, Cristo Jesus está com o Pai, assim da mesma forma aqueles que morreram em Cristo, também como Cristo ressuscitou, eles ressuscitarão. Eles estão no lugar de repouso, estão num ato, num momento, num lugar de triunfo. Eles triunfaram em Cristo Jesus, porque morreram em Cristo Jesus. Nós ainda não triunfamos, mas nós triunfaremos. Nós ainda fazemos parte desta igreja militante que precisamos atuar e resistir às invasões do mundo que tenta entrar através das ações da nossa carne e minar a nossa fé e quebrar a nossa aliança com Deus. Mas precisamos manter a nossa aliança firme com o Senhor, pertencendo à igreja invisível de Deus. Igreja sendo a igreja do Deus vivo. Isso é permanecer sendo a igreja do Deus vivo. Terceiro e último tópico, as armas da igreja do Deus vivo. Isso é arma, primeiro de tudo aqui, ó, zelo pela verdade. Zelo pela verdade. Se nós somos alguém que temos a nossa confiança, aliança na verdade, que é a palavra de Cristo Jesus, a verdade tanto é Cristo como a sua palavra. Veja lá o que João escreveu, Pai, santifica-os na verdade, Jesus dizendo, a tua palavra é a verdade. O verbo que foi encarnado, o verbo que se fez carne, palavra e Cristo, dá o mesmo significado aqui. Então nós mantermos um zelo pela palavra. Esse zelo pela palavra traz primeiro aqui a ideia, amados, de transmitirmos a mensagem do Senhor sem mistura, a ortodoxia da palavra de Deus e também defendermos esta verdade que nós falamos. Nós apenas não falamos da palavra, nós defendemos esta palavra, nós vivemos a palavra, nós defendemos a palavra e falamos da palavra. Tem um texto muito importante que quando Esdra vem do cativeiro para Jerusalém enviado, ele foi dado a ele o direito de recitar a lei. Só que para ele recitar a lei, se achou impuro. Então ele primeiro buscou e depois ele aplicou na sua vida e depois transmitiu. Então isso traz uma ideia maravilhosa para nós vivermos um tempo real, de realidade, tendo a pauta da nossa vida a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E o último subponto diz assim, ó, ensino da verdade. Primeiro é o zelo pela verdade, e agora o ensino da verdade. Aqui é a fidelidade à ortodoxia da palavra de Deus. Amados, cuidado com essa mistura que tem por aí. Pessoas que nunca entraram numa igreja, não conhecem doutrina, não conhecem obediência, estão por aí nas redes sociais falando o que querem, textos curtos, cheios de poesias e sentido romântico, e está pegando muita gente. Mas na verdade o autêntico evangelho não é isso. O evangelho confronta a nossa carne, o nosso desejo, para que nós viemos nos adequar
em conformidade com a real palavra de Deus. Meus queridos, esta é a porção que eu deixo aqui para você, já fazendo voto que você será bem abençoado. Pegue esse link, acrescente ao seu estudo, ao conteúdo que você está preparando e transmita em sala de aula. Deixe os seus alunos fazerem perguntas e responda as perguntas de acordo com a palavra de Deus. Uma ótima aula e até o próximo domingo. Um abraço a todos, até lá.